de tudo que estiver no seu lado. Que você coloque a tua atenção para ouvir a voz do Senhor, amém? Porque na noite de Páscoa é uma noite mais que especial. Portanto, Deus não ia me desamparar e te desamparar ao ponto de não permitir que viéssemos a receber uma palavra também especial. Hoje é noite de uma palavra especial ser derramada sobre nós e é para isso que nós estamos aqui, para ministrar e para receber aquilo que de melhor Deus preparou para essa noite de celebração, para essa noite de Páscoa, de ressurreição, uma noite de alegria na presença do Senhor, amém? A todos que já estão aqui, sejam bem-vindos. Eu estou recebendo aqui a paz de alguns irmãos. Pai seja convosco, amém? Com todos vocês. Fiquem à vontade. Durante a palavra, vou me focar na palavra, tá bom? E no final, mas claro, você nada te impede de dar um amém, dar um glória a Deus aí. Mas eu vou me focar em transmitir para você. Vou deixar um pouquinho de olhar os comentários. No final, aí sim, a gente vai ter um momento especial para matar a saudade, para conversar legal, tá bom? Mas você que já achou aí na sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 19, verso 41, olha o que diz a palavra do Senhor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Diga assim: o tempo da visitação de Deus, amém? Ou da visitação de Jesus. Esse é o tema da nossa palavra. O tema da palavra de hoje, querido. Não perca o tempo da sua visitação. Anote isso no teu coração. Quem puder, coloque aí como comentário. E, se possível, deixar fixo. Não perca o tempo da sua visitação. Quem está aí, ou Letícia ou a irmã Lene, que estejam comentando pelo IEQ Caripunas, coloque fixo o comentário. Não perca o tempo da sua visitação. Amém? Esse é o tema da nossa palavra de hoje. E eu quero ministrar o teu coração de forma breve, mas de forma profunda, para que juntos saímos daqui com uma palavra vinda de Deus para nós. Amém? Queridos, estamos findando mais uma Semana Santa. Mais uma Semana Santa está sendo concluída. E é interessante perceber que, além dela ter sido diferente na forma com que a gente viveu ela, ou seja, quase que 100% nas nossas casas, é interessante também pensarmos que foi diferente a forma com que Deus se revelou a nós na sua palavra. Amém? Trazendo princípios e lições atuais. Princípios e lições, na verdade, antigas, né? Que vêm desde há muito tempo, mas que são totalmente relevantes, são totalmente aplicáveis para o contexto atual que nós estamos vivendo e, por consequência, tem mudado o nosso dia a dia. Eu quero, para você que chegou agora e quem sabe não teve a oportunidade de acompanhar todas as lives, quero te dizer, estão todas disponíveis já desta Semana Santa no YouTube, você vai poder acompanhar, mas eu vou fazer um breve apanhado para você entender a proposta que foi essa Semana Santa aqui na IEQ Caripunas, e você vai perceber que nada está solto, tudo está muito bem colocado com a ajuda do Espírito Santo, e tudo tem um propósito a ser realizado conforme cada ministração foi transmitida para nós. Vou começar. Domingo nós refletimos, queridos, sobre os ensinamentos de Jesus nos seus últimos dias aqui na terra, onde Jesus ele veio falar sobre o maior mandamento. Jesus vem falar sobre os sinais do fim dos tempos. Jesus fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E então, no domingo mesmo também, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é o momento muito próximo do texto que nós lemos. Jesus já tinha entrado na cidade e ele estava ali se deparando com Jerusalém e disse essas palavras que nós lemos no texto. Amém? Mas eu quero prosseguir aqui. Domingo a gente falou disso, falamos sobre a ideia de profetizarmos que essa Semana Santa seria a melhor do século 21, visto que nós não tínhamos a oportunidade, ainda que forçada, de estarmos reclusos em nossas casas, termos parado um pouco para poder refletir acerca da Páscoa, acerca da Semana Santa.
É interessante pensarmos que tivemos essa oportunidade. Eu não sei como você aproveitou essa oportunidade da Semana Santa ter sido a melhor do teu século 21. Só quero te dizer uma coisa, se você ainda não aproveitou, ainda dá tempo, porque ainda não terminou. Hoje é domingo, Deus quer completar uma obra. Por isso que eu estou fazendo o resumo da semana para você. E no domingo a gente profetizou isso. Amém? No domingo nós abrimos o nosso coração e dissemos, Pai, pode entrar de forma triunfal dentro de nós. E faz com que a Semana Santa seja maravilhosa. E eu espero que a tua Semana Santa tenha sido uma bênção, assim como foi uma bênção aqui na minha vida, na minha casa, amém? Na quarta-feira, nós ministramos algo muito especial também. Falamos e ministramos que Semana Santa é tempo de valorizarmos um verdadeiro relacionamento com Deus. A pastora Tássia ministrou. E na sexta de manhã também a pastora ministrou sobre os principais momentos ao pé da cruz, aos quais você vai ver depois nas transmissões que já estão no YouTube. Tivemos como viver e reviver este momento, trazendo lições que geram mudança de vida em nosso ser. Amém? E na sexta noite também tive a oportunidade de ministrar os níveis de obediência, considerando alguns tipos de pessoas. Consideramos a multidão, consideramos os discípulos, entre eles Judas e Pedro, e vimos um exemplo perfeito de obediência ao Pai, que foi o exemplo de Jesus. E no final ficou aquela reflexão para nós. Que tipo de referência, que tipo de exemplo nós estamos seguindo? O exemplo da multidão, o exemplo de Judas, de Pedro ou de Jesus? E então você viu que foi algo maravilhoso, foi ministrado ao meu e teu coração. E aí então eu só chego a uma conclusão. A conclusão de que Deus age por meio de princípios e por meio de processos. Amém? Ou seja, você viu que de domingo para cá Deus criou um processo para te levar a vivenciar essa Semana Santa da melhor forma possível. E o processo está se concluindo hoje. É claro que toda semana pode ser uma Semana Santa na nossa vida. Amém? Depende de nós. Porém, esta semana é dedicada para isto. Portanto, as palavras têm sim toda a intencionalidade voltada para te proporcionar este momento especial na tua vida. Amém? E hoje não é diferente. Hoje não é diferente porque nesse processo, queridos, da Semana Santa 2020, que teoricamente acaba hoje, fica uma reflexão, grave isso no teu coração, uma reflexão e uma lição para nós. Uma reflexão e uma lição para nós. Olha a reflexão que eu quero que você faça. Em se tratando de hoje, noite de ressurreição, pense nisso. Se você estivesse no tempo da ressurreição, você teria crido nela como hoje? Por que essa reflexão nós fazemos? Porque é interessante pensarmos que é muito mais fácil crermos que Jesus ressuscitou, sabendo que Ele ressuscitou. Amém? Mas imagine o desafio de fé que foi para aqueles discípulos terem vivido a sexta, o sábado, até o domingo, em poder contemplar que Jesus de fato ressuscitou. Amém? Então fica essa reflexão para mim, para você, mas também uma lição que, por sinal, é o tema desta palavra, e aí eu já vou entrar na palavra de fato agora. A lição que fica para nós é que nós não devemos perder o tempo da nossa visitação. Repito, não podemos perder o tempo da nossa visitação. A visitação que Deus tem proporcionado à nossa geração, às nossas famílias, às nossas igrejas, às nossas vidas. Essa visitação tem um tempo de início, meio e fim. E é em cima desse texto que eu quero explicar para você e deixar muito claro que Deus, ele é um Deus de processo, ele é um Deus de princípios, portanto, um processo estamos vivendo para que Deus ele venha permitir com que a sua visitação chegue até nós. E que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos colados com Jesus, nós vamos ver Jesus falando para nós assim como ele falou para Jerusalém. Aquelas palavras que nós lemos no texto dessa noite, em Lucas 19, 41 ao 44. E a primeira coisa, já digo para você, que quero compartilhar nessa noite com você, são 3. Deus tem um processo. E eu quero falar o primeiro processo, dentro do texto que a gente leu, que a gente pode trazer para a nossa vida. Diga aí, processo de quebrantamento. Ah, pastor, o que é processo de quebrantamento? Quebrantamento é coisa de macumba? Não, não é, pastor. Não é, meu irmão, minha irmã. Amém? Quebrantar significa amolecer, né? Significa você estar mais suscetível a receber algo, não estar tão duro, não estar tão fechado. Quebrantar alguém significa deixar aquela pessoa desarmada. E Jesus,
ele fez isso na época dele. Na verdade, Deus usou um instrumento para fazer isto, e eu já vou compartilhar quem foi esse instrumento, que fez com que toda a terra, na época de Jesus, viesse a passar por um processo de quebrantamento do seu coração, de amolecimento, de transformar um coração duro num coração de carne. Amém? Esse processo de quebrantamento, eu posso te dizer que ele é um processo em que Deus vai estar dando oportunidade para uma coisa chamada arrependimento. Repito, processo de quebrantamento. É mesmo que Deus está te dando uma oportunidade para arrependimento. E no tempo de Jesus, como foi que isso aconteceu? Foi através de alguém chamado João Batista. Amém? João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus. E a mensagem dele era esta. Era uma mensagem de arrependimento. Dizia João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então você percebe que antes de Jesus fazer uma obra, no tempo dele e até hoje, antes dele fazer uma obra na minha e na tua vida, ele vai gerar uma coisa chamada um processo de quebrantamento, que pode ser a mesma coisa que processo de arrependimento. Queridos, eu vou traduzir melhor isso para você. Processo de quebrantamento, de arrependimento, é uma sequência de oportunidades que Deus vai criar para mim e para você, para que nós venhamos ser levados ao arrependimento. E aí você pergunta: pastor, como isso se aplica nos dias de hoje, século 21? Nós estamos passando por um processo de arrependimento. Nós estamos passando por um processo de quebrantamento dos nossos corações. E como é que Deus faz? Assim como na época de Jesus ele permitiu João Batista ser aquele que pregava acerca disso, assim também hoje nos nossos tempos, para a nossa geração, nós estamos tendo a oportunidade de sermos quebrantados pelo Senhor através do coronavírus, sim, através das situações que são, na verdade, sinais da volta de Jesus, sinais dos fins dos tempos. Isso tudo Deus está permitindo para que nós venhamos então a nos arrependermos. Deus, saiba disso, Ele está no controle de tudo. Então, se tudo está no controle de Deus, todas as coisas que estamos passando hoje estão debaixo das mãos do Senhor. Se estamos passando por provação hoje, se estamos passando por uma incerteza, estamos passando por uma situação de crise na saúde ou quem sabe na economia, isso tudo, eu tenho certeza, tem sido instrumento de Deus para gerar em nós um processo de nos aproximarmos dele. E esse processo ele vai jorrar em algo chamado arrependimento. E esse arrependimento vai dar lugar ao próximo processo que Deus quer gerar em nossa nação, em nossa geração. Queridos, quando Deus faz o que Ele está fazendo hoje, permitindo que coisas aconteçam, permite os sinais dele chegarem até nós, amém? Isso tudo tem um propósito. É aquilo que está por vir. E aí você se pergunta: o que está por vir? Pastor, depois do coronavírus, o que está por vir, pastor? Depois da incerteza na economia, na saúde, o que está por vir? Através disso, queridos, eu tenho certeza que hoje, principalmente através das lives, muito mais pessoas estão sendo ministradas pela palavra de Deus. Pessoas essas que estão angustiadas, estão com medo da morte, com medo da fome, tantas coisas. Isso tem feito elas se aproximarem de Jesus. Isso tudo está no controle de Deus. Isso tudo faz parte do primeiro ponto, o processo de quebrantamento, um processo de arrependimento que Deus está nos dando a oportunidade de vivermos. E esse processo vai desaguar em algo mais profundo. O que está por vir? É a segunda coisa. É um processo de avivamento. Esse processo de avivamento ele é maravilhoso. Porque ele é marcado então pelo amor. Ele é marcado então por algo que Jesus vai liberar sobre a nossa nação. É algo que Jesus vai liberar sobre as nossas famílias. Amém? E isto sim é um momento em que Deus vai estar derramando o auge do tempo da sua visitação sobre nós. Agora é só o começo. Algumas coisas que vivemos é só o princípio das dores, é só o sinal do fim dos tempos. Mas na verdade tudo isso tem um propósito, queridos. Tudo isso que tem gerado medo em nós, tudo isso que tem gerado em nós a sensação de sermos impotentes, de sermos insuficientes, de sermos incapazes de cuidarmos da nossa própria segurança. Isso faz com que a gente volte os nossos olhos para aquele que pode nos assegurar. Para aquele que pode sim nos dar segurança, ainda no momento da angústia.
Ele que tem esse socorro bem presente. Então entenda que isso faz parte do plano de Deus para te aproximar dele. Sabe? E enquanto a gente não se aproximar dele, ele vai apertando. Enquanto a gente não se aproxima dele, ele vai permitindo vir ao nosso coração um sentimento de tristeza, um sentimento de solidão, porque na verdade a intenção dele não é nos levar para um abismo, a intenção dele não é nos levar para a morte ou morte eterna, mas ele quer sim nos levar a um lugar de arrependimento. E esse lugar de arrependimento, quando a gente chega nele, Jesus então derrama o segundo processo sobre a nossa vida, que é um processo de avivamento. Amém? É um processo ao qual está cheio do amor e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. E então, assim como na época de Jesus, Deus usou João Batista para preparar o povo. Jesus então chega e ele cumpre o processo dele de avivamento, de amor. Que tempo foi esse? Foi um tempo em que Jesus fez algo que nunca mais foi feito, nunca mais havia sido feito ou visto desde a época dos profetas. E mais, em uma magnitude imensurável. O que Jesus fez na época dele? Tanto que os profetas fizeram, mas além do que os profetas fizeram, ele fez algo a mais. Ele curou pessoas. Jesus fez milagres. Acima de tudo, Jesus levou algo que os profetas não podiam levar. Ele levou a salvação por onde ele passava. E nós sabemos que a Bíblia, ela contém alguns desses relatos de milagres, de salvação, de cura, porque na verdade foram tantos os milagres, curas e salvação que Jesus liberou no tempo em que ele esteve aqui como na figura de homem, que a gente não tem como mensurar, que a gente não tem como contabilizar. Mas é interessante pensarmos que Deus ele age dessa forma. Então, alegra o teu coração, porque eu creio em breve nós vamos passar na nossa nação por um período de um grande avivamento, de um dispensar de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nós estamos aqui pregando arrependimento, salvação não é à toa, porque nós estamos sendo usados por Deus para levar a igreja, para levar a humanidade a um arrependimento. Porque quando esse arrependimento chegar, quando as pessoas compreenderem que a falta das coisas estão levando elas para mais perto de Deus, então Deus ele vai derramar essa segunda parte, que é o avivamento, que é o derramamento de amor sobre a nossa vida, que é o tempo da visitação se cumprindo de fato sobre nós. Amém? Só que é interessante nós pensarmos que, voltando para o texto que a gente leu, Jerusalém, Jesus ele se vê olhando para aquela cidade e diz assim: mal tu sabes o motivo, foi o que a gente leu em outras palavras, de tu estares em paz agora. É porque na verdade, enquanto Jesus estava lá com eles, ele estava levando a paz, ele estava levando o amor. Mas chega um tempo em que a visitação de Deus ela termina. Tudo tem um início, meio e fim. Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de processos. Portanto, saiba identificar o tempo da visitação de Deus na tua vida e não deixa com que esse tempo se passe. Porque quando ele se passar, virá o terceiro tempo. Um tempo chamado tempo de juízo. E aí você talvez não saiba, mas a história nos mostra que lá, aquelas palavras que Jesus falou quando estava entrando na Semana Santa, entrando em Jerusalém, naquela entrada triunfal, e ele se depara com Jerusalém, e ele fala aquelas palavras dizendo que ia ser derribado, que ia ser sitiada a cidade. Se cumpriu, porque aquele povo não soube compreender o tempo da sua visitação. Como nós estamos hoje? Será que estamos como Jerusalém? Que Deus está batendo a nossa porta, nos chamando ao arrependimento, está querendo derramar o seu amor, a sua misericórdia, vida e abundância, vida eterna, e a gente está dizendo assim: não, não é comigo, não era para fulano, não era para ciclano, não, é para mim e para você. Todos nós somos necessitados da glória de Deus. Todos nós necessitamos do poderoso toque que só o Senhor pode fazer e dar sobre as nossas vidas. Amém? E olha, a história nos mostra que aquela palavra se cumpriu, porque no ano 70, o ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Jerusalém é tomada e muitos dos judeus são mortos e aqueles que conseguiram sobreviver, estes se dispersaram pelo mundo. E para concluir esta breve palavra, no meu e no teu coração, eu faço essa pergunta: o que nós estamos fazendo com o tempo da nossa visitação? Porque hoje é noite de ressurreição e você percebe que a mesma palavra que serviu há 2000 anos, a mesma vivência de Jesus 2000 anos,
ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão eficiente nos dias que nós estamos vivendo. Saiba, queridos, que Deus ele é um Deus de processo e, portanto, os processos se iniciam, se desenvolvem e se concluem. E quando conclui, então vem uma nova geração e Deus inicia de novo esse processo de arrependimento, derrama o seu tempo de visitação e depois vem um tempo de juízo. Como eu posso te provar isso? Nós já tivemos dois grandes avivamentos. E nós vamos perceber que antes desses dois grandes avivamentos acontecerem, Deus permitiu coisas acontecerem no nosso planeta Terra, que gerou e levou as pessoas a um grau, primeiramente, de arrependimento. E então, quando as pessoas se arrependeram, elas receberam o avivamento. Só que é interessante pensar que assim como para lá para trás, Jesus falou aquelas palavras para Jerusalém e aquilo se cumpriu sobre aqueles que não receberam o tempo da visitação, isto é, foi destruição, foi morte, foi morte eterna para aquelas pessoas. Assim também, hoje a gente está vivendo um momento de passarmos por um processo de arrependimento. Eu profetizo que em nome de Jesus vamos receber um avivamento como nunca foi antes visto no nosso país, porque profecias já foram feitas sobre isso e a história de um Deus de processo nos mostra que ele age dessa forma. Amém? Eu creio que em breve vamos viver um grande avivamento. E aí, como é que nós vamos estar diante desse avivamento? É por isso que eu fiz aquela reflexão no início. Se Jesus tivesse ressuscitado, se a gente tivesse a oportunidade de estar no tempo dos discípulos, será que a gente ia crer? Será que a gente ia fazer parte daquela visitação daquele tempo? Ou a gente ia se ver na posição de dizer, não, ele não ressuscitou não. Ele não teve poder para isso. Queridos, Jesus está se ressuscitando. Jesus ressuscita em nossas vidas todos os dias. Através dos sonhos que ele ressuscita em nós. Através das oportunidades que ele tem nos dado. Porque ele conquistou as oportunidades para nos dar. Mas cabe a nós tomarmos posse ou não dessa ressurreição. Cabe a nós tomarmos posse ou não dessa promessa sobre a nossa vida. Uma coisa é certa. Tem um tempo de início, meio e fim. Eu não sei quando é que vai acabar essa fase do coronavírus. Eu não sei quando é que vai acabar essa fase de incertezas em todas as áreas. Eu só sei te dizer uma coisa, eu estou aqui sendo usado como instrumento de Deus. Assim como e não só eu, mas outros pastores também estão agora nas suas igrejas, ministrando nas lives. Tenho certeza, arrependimento, salvação. E tudo isso tem um propósito. Para que quando então passar esse momento da aflição, da crise, você não venha se esquecer do Pai. Você não venha virar as costas para Ele. Você não venha ser aquele que vai dizer que não precisa mais dele. Não. No dia em que as coisas melhorarem, você vai lembrar dessa palavra. Deus vai usar essa palavra para voltar à tua memória, porque Ele tem poder para isso. Mas Ele não vai entrar no teu livre-arbítrio. Ele vai te lembrar dessa palavra. Mas a atitude vai estar na tua mão. De quando tudo passar, você continuar dando glória a Deus. De quando tudo passar, você continuar aceitando o tempo de visitação sobre a tua vida. E eu quero te dizer uma coisa. Não perca essa oportunidade. Deus está falando com você porque Ele te ama. Vocês não estão aqui à toa nesta live. É porque Deus ama vocês. É porque Deus me ama. Deus não tem liberado essas porções de inspiração para ministrarmos sobre você à toa. É porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de levar a igreja dele a um grau de arrependimento, de maturidade, de salvação tão grande que possamos não só nós sermos salvos, mas para que, através do avivamento que vai acontecer, possamos salvar o máximo número de pessoas possíveis. Porque uma coisa é certa também, além do arrependimento, além da salvação, da visitação de Deus, virá um tempo do juízo. E eu vou te dizer uma coisa, em todos os avivamentos que ocorreu também, logo após houve tempos de juízo. Se não me falha a memória, um dos avivamentos que aconteceu na face da terra. Se não me falha a memória, o da Rua Azusa também. Logo em seguida teve ou a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Você vai perceber que são tempos de juízo que Deus estabelece. E aí você para pensar, aquelas pessoas que lá atrás passaram por todo esse processo, algumas delas pensaram que era o fim dos tempos. Algumas delas pensaram também que tudo ia acabar. Mas nada está no nosso controle. Amém? Nada está no controle da nossa mão. Qual é o nosso papel? Independente, querido, desse processo acontecer, de arrependimento, salvação e juízo que Deus virá fazer sobre nós, é nós sabermos como nós vamos estar diante disso. Porque não me importa, querido, se Jesus vai, no final desse processo, fazer o juízo final acontecer, nada vai importar se nós não estivermos da maneira que Deus quer que nós estejamos. Porque até a gente sempre ouve e é verdade.
Você pode estar preocupado com a volta de Jesus, pode estar preocupado se esse é o final dos tempos. Mas se algo acontecer e Deus tirar a tua vida, meu irmão, só tem esperança enquanto a vida. Então também só tem como você plantar algo na presença de Deus enquanto a vida. Porque quando então partirmos, não vai adiantar se Jesus vai voltar daqui a um século, daqui a uma semana. O que vai importar é como durante o tempo que Deus permitiu você ser visitado por Ele, o tempo que Deus te deu oportunidades, o que você fez com as oportunidades. É isso que vai importar. E muitos de nós às vezes sofremos por antecipação e estamos deixando de olhar com os olhos à luz da palavra de Deus, sabendo que independente se vai ser nessa geração ou se vai ser na outra, que Jesus vai voltar, o que importa é se a gente vai estar com Jesus quando esse dia chegar. Que essa palavra possa ter gerado no teu coração uma reflexão, porque hoje é noite de ressurreição. Mas de nada vai adiantar Jesus ter ressuscitado, ter pagado um alto preço por mim e por você, e nós nos encontrarmos como Jerusalém, aquela cidade que virou as costas para Jesus, aquela cidade que perdeu o tempo da visitação que o Pai deu de todo o coração, com todo o seu amor, deu para aquela cidade, para aquelas pessoas. Como você está nesta noite? Nesta última noite da Semana Santa? Será que Jesus ressuscitou de fato no teu coração? Será que de fato você tem tomado posse do seu sacrifício? Ou você tem virado as costas para as oportunidades que Deus está te dando? Hoje é noite de oportunidade, querido. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de ressurreição. Eu quero orar agora por você e quero pedir ao Senhor que durante a ministração deste louvor que eu vou ministrar, que você possa também se deixar ser ministrado e permitir que Jesus ele venha gerar mudança na tua vida. E de que forma? Você aceitando Jesus, você se reconciliando com Ele. Porque hoje é noite de salvação. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, porque nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor esta direção. E eu creio que vidas serão salvas nessa noite, vidas serão reconciliadas com o Pai, em nome de Jesus. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor na ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Senhor Jesus, nós cremos que aquela cruz está vazia, Pai. E isto é um sinal, meu Deus, que o Senhor morreu, mas também além disto, aquele túmulo também está vazio. Portanto, meu Deus, além de ter morrido por nós, o Senhor também ressuscitou. E nós cremos nessa promessa, Pai. Nós cremos nessa promessa que é liberada sobre nós ainda hoje, Senhor, mais de 2000 anos após o teu sacrifício.
E eu creio, Senhor, que se o Senhor ainda não voltou e tem cumprido esse processo de arrependimento, salvação e juízo sobre a face da terra, Pai, é porque o Senhor quer, Senhor Deus amado, que o máximo número de pessoas não sejam perdidas, não se percam, mas se salvem. E aqui eu estou, Pai, como instrumento de salvação sobre esta igreja, sobre aqueles que nos acompanham, Pai. Leva a salvação, leva a reconciliação a cada lar agora, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, realizar esta obra nestas vidas, nesta noite de ressurreição. Que o Senhor venha também fazer ressurgir, Pai, renascer novamente sonhos que estavam mortos, projetos que estavam frustrados, Pai. Que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, Pai. Que aonde abundou o pecado, que venha superabundar a Tua graça. Esta é a minha oração nesta noite. E eu creio, Pai, na autoridade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos foram abençoados com esta palavra, nesta noite mais que especial, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se você toma posse disso, aplauda bem forte o nome do Senhor. Diga amém, diga glória a Deus, amém? Ele vive, Ele ressurgiu, glória a Deus, Ele é o nosso Senhor, aleluia. Queridos, se alguém nesta noite aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, mande uma mensagem, eu recebi. Mande aí uma mensagem no direct, no WhatsApp. Se você se reconciliou, mande uma mensagem para a gente também. A gente quer confirmar esta tua decisão, entrando em contato diretamente com você. Amém? Queridos, nós tínhamos isso para ministrar através do que o Espírito Santo derramou sobre nós como inspiração. E eu espero que você tenha sido abençoado. Nesta noite de Páscoa, quero dizer, a gente se esforça a cada live para que tudo ocorra bem, mas nós sabemos que acima de qualquer preparação, de qualquer organização, o que mais importa é o agir do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo agiu aí na tua casa, na tua família, e Ele está cuidando de todas as tuas necessidades, e Ele tem ministrado de forma poderosa, especial, trazendo esperança ao teu coração, trazendo a paz, trazendo o amor, que só Jesus pode dar. Quero te desejar nesta noite uma feliz Páscoa, um ótimo restante de Semana Santa. Que Jesus abençoe o teu lar, que Jesus abençoe a tua família. Aqui nós praticamente encerramos a nossa programação, porque em live a programação é diferente, né? Mas também você que queira adorar ao Senhor através de dízimos ou ofertas, entre em contato com a gente também. Vamos estar consagrando, vamos estar abençoando, e você estará também sendo abençoado na tua vida financeira. Amém? Queridos, os avisos que nós temos para dar, a gente vai procurar passar por vocês via WhatsApp, via Instagram, Facebook. Mas a próxima programação, já adianto para você que nós temos, vai ser na segunda-feira, amanhã, com o Pastor Naldo, a oração no meio-dia, mas vamos ter uma célula especial. E as outras programações a gente vai avisando. Obrigado por você que participou conosco. Contamos sempre com a participação de vocês e pedimos ao Senhor que a bênção esteja sobre a vida de vocês. Amém? Quero que você estenda a sua mão direita para o alto, que você tenha uma ótima restante de noite, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja comigo e convosco, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Queridos, Miguel hoje já está recolhido, já descansou, tá bom? Mas eu agradeço o carinho de vocês. Amamos vocês, estamos com saudades de todos. Muito obrigado por todos que nos acompanharam. Um abraço para todos, sem exceção. Não vou dizer os nomes agora, para eu não me comprometer. Tem 10 segundos para encerrar. Queremos dizer que estamos com saudades. Amamos todos vocês. E até a próxima live, em nome de Jesus. A paz, Deus abençoe. Amém? Mais uma vez encerrou aqui no Instagram, por isso que eu tenho que encerrar logo. Mas quem está aqui no Facebook com a gente, reforço também quanto ao Miguel. Miguelzinho já está descansando hoje, tá bom? Por isso que a gente não trouxe ele hoje aqui para dar um alô para vocês, tá bom? Olha, pedido de oração aqui no Facebook. Como tem mais tempo aqui, eu vou aproveitar. Pastor, se puder, ore pela irmã Inaura Silva Gurjão, que se encontra enferma. Amém. A mãe do Fábio, né? Vamos orar. Hoje ainda vamos apresentar em oração a vida dela. Tá bom? Pode deixar. Você que tem pedido de oração, mande no nosso WhatsApp, mande também no nosso
no Messenger, né? Aqui quem está no Facebook com a gente, que a gente está à disposição, amém? Temos nossa lista de oração e Deus ele tem respondido às nossas orações, amém? Eu fico muito feliz por isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Estou com muita saudade de vocês. A gente está aqui se reinventando, procurando fazer o máximo possível para que tudo ocorra bem. Peço perdão se algo não saiu como a gente programou, mas estamos aqui à disposição, acima de tudo, para aquilo que Deus quer fazer através desses momentos de live, quer fazer através desses momentos de transmissão. Eu desejo a você uma ótima semana, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, e que você guarde no teu coração esta palavra que recebemos, que veio de Deus para nós. Deus é um Deus de processos, é um Deus de princípio, e a gente não deve perder o tempo da visitação de Deus sobre a nossa vida, pois é um tempo maravilhoso. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém? A paz.